Bom dia, meus queridos e amados irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Nós, nesta manhã, estamos aqui para juntos cultuarmos o nosso Deus, para celebrarmos ao nosso Deus e estudarmos juntos mais um pouco da palavra nesta escola bíblica dominical. Peço aos irmãos que perdão, porque nós atrasamos um pouco, nós estamos com um probleminha na nossa internet e nós tivemos um pouco de atraso, e a gente vai tentar, com um pouco mesmo de deficiência, a gente vai tentar a transmitir da forma como nós conseguimos. Nesta manhã, no Dia das Mães, todos estão com as famílias reunidas, nós louvamos a Deus e damos graças a Deus pela vida das nossas mães. Louvamos a Deus porque Deus aprove que cada uma de vocês que está nos ouvindo nesta manhã, Deus deu essa missão, Deus deu esse compromisso e Deus deu a capacidade a cada uma, conforme a sua palavra, conforme aquilo que Deus tem sustentado, guardado, amparado a vida de vocês, e tem sido mães preciosas, mães graciosas perante ao Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada uma das mães, a vida de cada um dos irmãos que estão nesta manhã nos ouvindo, que nós possamos ter um dia abençoado, uma escola dominical, onde vamos aprender mais um pouco da palavra. Neste momento eu quero que você, onde você está, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos fazer uma oração ao Senhor, uma oração de gratidão, de louvor e ao nosso Deus. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que nos deu a vida, Deus que tem cuidado de nós, Deus maravilhoso, Deus que deu seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos redimir, para nos santificar, para nos fortalecer. Obrigado a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos juntos, ó Pai, estarmos aqui na Tua casa, podemos juntos, ó Pai, transmitir mais uma vez a Tua palavra, falar do Teu Evangelho, podemos, ó Pai, com os irmãos, recebendo esta mensagem nesta manhã, esta live, ó Deus, onde nós estamos fazendo aqui na igreja, e cada um nas suas casas, que eles possam estar recebendo, possam estar ouvindo esta palavra, vendo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem cuidado, que mesmo, ó Deus, em momentos difíceis, em provações, em lutas, nós temos visto a Tua boa mão sobre as nossas vidas, tem visto, ó Deus, que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos amparado, e nós, ó Pai, colocamos diante do Senhor as nossas vidas nesta manhã. Abençoa-nos, ó Deus, usa-nos assim, ó Deus, para o louvor da Tua glória, que a nossa vida, ó Deus, seja um instrumento nas Tuas mãos nesta manhã, cada um de nós, que nós possamos, ó Deus, ser verdadeiros adoradores na Tua presença nesta manhã, que este culto, ó Pai, mesmo sendo transmitido através da internet, nós possamos saber que o Senhor está aceitando o nosso culto como somos falhos, pecadores, miseráveis, mas o Senhor é grande, o Senhor é misericordioso, poderoso para nos perdoar, e nós nos colocamos diante do Senhor. Ó Deus, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, aceita, ó Deus, as nossas vidas no Teu altar nesta manhã, que nós possamos, ó Deus, viver para o louvor da Tua glória. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos que estão em suas casas, ó Pai, estão, ó Deus, recebendo a Tua palavra, recebendo, ó Deus, esta mensagem nesta manhã. O Senhor usa, ó Deus, o professor que estará falando na tua lição desta manhã, que o Senhor abençoe a vida dele, que o Senhor possa tê-lo como um instrumento nas Tuas mãos, e que nós possamos, como ouvintes, ó Deus, sermos também praticantes daquilo que estamos aprendendo. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Assim nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero pedir aos irmãos que nós venhamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios capítulo 23, nós vamos ler do verso 19 até o verso 26. Provérbios capítulo 23, do verso 19 ao 26. Eu vou estar lendo, você que está na sua casa, vou dar um tempo, você possa estar abrindo a sua Bíblia, estar acompanhando esta leitura. Nós vamos ler Provérbios capítulo 23, do verso 19 19 ao 26.
Ou leremos: ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um sábio nele alegrará. Alegra-te teu pai e tua mãe, e regozija-te a quem te deu a luz. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos agradam os meus caminhos. Amém? Esta palavra esteja sendo para os filhos e também para os pais, principalmente para as mães nesta manhã. Você que é mãe, que Deus deu este dom, deu esta capacidade de gerar filhos. O dom de ser mãe é um dom maravilhoso, é o dom saber que gerou outra vida, Isso é muito importante. Que Deus esteja abençoando a vida das nossas mães, esteja usando cada uma para o louvor da glória dele mesmo, que as nossas mães continuem sendo mães abençoadoras, mães competentes a cada dia a fazer aquilo que o Senhor tem chamado a fazer. Nós sabemos que esse papel de mãe, ele é único, ele é algo que Deus preparou, que separou. E você que é mãe, nós podemos dizer, você é um privilegiado, você é uma unção de Deus. Este dom é algo que Deus deu unicamente para você, E você que é filho, também valorize isso, valorize o que é sua mãe, valorize não só hoje, nesse dia de hoje, mas todos os dias de sua vida. Valorize, como está dizendo aqui, alegre-te teu pai e tua mãe, e regozije-te porque te deu a luz. Regozije-te a tua mãe. Seja um filho obediente, seja filhos tementes a Deus, filhos que dê alegria à sua mãe, Dá ao filho o teu coração, os teus olhos te agradam nos meus caminhos. Agrada ao Senhor com o teu comportamento, com a sua vida, e você agradando a sua mãe, seu pai, você está agradando ao Senhor, agradando a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada uma das nossas mães nesse dia de hoje, mais um dia das mães, um dia que nós queríamos estar aqui abraçando a cada mãe, abraçando a cada um de vocês, mas nós não podemos. Mas receba e se sinta abraçado por cada um de nós, se sinta abraçada por cada filho desta igreja, se sinta abraçado por cada pai, por cada pessoa da segunda igreja presbiteriana de Ceilândia. Você merece um abraço, merece um beijo, merece tudo de bom, que este é um dom que Deus te deu. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Neste momento quero convidar nossos irmãos, o Jadiel e nosso irmão presbítero André, que estará ministrando 2 cânticos, e depois nós teremos a ministração da palavra do Senhor. Olá, meus irmãos e irmãs, bom dia. Primeiramente também gostaria de desejar Feliz Dia das Mães, as mães que estão nos assistindo, também as que não estão, porque somos gratos a Deus pelas nossas mães, pelos atos que elas fizeram por nós, que elas fazem por nós. Então, nesse dia, que nós sejamos agradecidos a Deus pela bênção que Ele nos deu, que foi as nossas mães, e sejamos gratos, honremos as nossas mães, lutemos para dar uma boa vida para elas, paz para elas, e é isso. Feliz Dia das Mães. Vamos começar entoando o hino de número 114. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste,
encha minha alma, glória dos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não onde ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma, glória dos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma, glória dos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém, amém. Agora nós vamos cantar a música Vem, essa é a hora da adoração. E como nós bem sabemos, independente das circunstâncias, seja o momento mais feliz da sua vida ou até o mais triste da sua vida, o chamado, a nossa convocação é adorar a Deus, independente do que nós estejamos vivendo. E neste momento, você na sua casa, estejamos nós cantando essa música, estejamos aqui nós adorando a Deus por meio deste culto online, estejamos nós vivendo todos esses dias durante essa pandemia e logo após a pandemia também adorando a Deus. Amém? Vem, essa é a hora da adoração. Oh, vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Oh, vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, essa é a hora da adoração. Oh, vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Oh,
como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Amém. 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 Que Deus esteja nos abençoando a vida dos nossos irmãos que têm se esforçado para estarmos juntos, aqui para fazer essa escola bíblica dominical. Quero convidar agora neste momento o nosso irmão presbítero André. Ele estará trazendo o estudo da revista. A revista que vamos estudar hoje é a revista 7. Confirma, André? 7. São 7, Então vamos orar para o nosso irmão. Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus soberano, Deus de graça, Deus de amor. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado a Deus por este sol que brilha. Obrigado por este dia tão especial. Todos os dias são dia das nossas mães, mas hoje estamos nesse dia, nós colocamos na Tua presença as nossas vidas e queremos, ó Pai, como ser seus filhos e ser filhos obedientes a Ti, estudar a Tua palavra nesta manhã, juntamente com o nosso irmão presbítero André. Senhor, abençoa o Teu filho, usa, ó Deus, para o louvor da Tua glória, usa, ó Deus, a boca dele como instrumento nesta manhã, para que esteja falando, ó Deus, da Tua palavra, falando aos nossos corações, ao coração daqueles que estão em casa. Que cada um, ó Deus, também abra seu coração, sua mente, não distraia e venha ouvir a Tua voz nesta manhã. Obrigado, ó Deus, assim nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Amém, irmãos. Glória a Deus, porque estamos na presença do Senhor. E meus parabéns a todas as mães guerreiras, mães que foram instituídas pelo Senhor, esse maravilhoso ofício, de estar cuidando de nós filhos. Um abraço à minha mãe, à minha esposa, que é mãe, minha sogra, todas as mães da igreja. Amém? Vamos, então, nessa manhã, nos debruçar então em cima da palavra do Senhor, e nós vamos para a lição de número 7. A lição de número 7 é uma lição que, é claro, norteada pelo título da revista, e o título da revista é Deuses Demais. Quem está no trono do seu coração? Essa palavra, quem está no seu coração, está muito ligado realmente ao que nós temos na revista hoje. É como se fosse assim o ápice da revista, não é? Porque hoje nós vamos estudar realmente o coração humano frente a essa questão da idolatria, não é? Então o título da lição é muito interessante. Ele fala assim: panteão idólatra ou templo de Deus? De olho no seu coração. Bem, todos devem ter lido a revista, espero que tenham, mas é bom a gente reforçar. O que é um panteão? Tem um panteão da pátria lá no plano, No plano piloto tem um monumento lá, chama Panteão da Pátria. E o panteão, ele é um conjunto de deuses. Então, se a gente pensar num coletivo para deuses, coisa que na nossa religião, ou na verdade que cremos, não existe um coletivo para deuses. Mas essa palavra panteão é um conjunto de deuses. E também pode ser um templo específico,
um templo específico devotado a esses deuses. Bem, os deuses, eles, nesse aspecto de panteão, estão todos juntos, não é? Em um ambiente. E aí a revista traz para a gente uma ligação que eu achei muito interessante. Eles colocaram esse ambiente em que estão vários deuses como sendo o nosso coração. Como sendo o nosso coração. E aí ele colocou na revista uma frase de Calvino que eu achei muito interessante também. A frase diz assim, que a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. Irmãos, nós temos essa capacidade de usar a nossa imaginação. E a gente usa a imaginação da gente para coisas boas, mas também a gente usa para as coisas que não são boas. E muitas das vezes as nossas mentes viajam por vários lugares e acabam criando realmente ídolos dentro do nosso coração. E isso nós sabemos que não é bom. Isso é maldição para as nossas vidas. E nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo nessas questões todas que envolvem o nosso coração. A gente vai ver mais ou menos o que a gente estudou nas lições passadas, fazer um breve resumo, e vamos ver qual é a proposta da lição nesse âmbito do coração, do nosso coração. Então, em primeira instância, a revista ela quer fazer, antes de entrar nessa questão do coração do ímpio e do coração do santo, ela se propõe a fazer um alerta necessário e um alerta importante. Então vamos pensar um pouquinho no que a lição nos falou nas lições passadas, certo? Todos fiquem acompanhando aí. Eu vou só fazer um parêntese. Eu destaquei os textos aqui nos meus papéis aqui para não precisar abrir e a gente perder um tempo, né? Procurando o texto. Então você tem a revista, depois você lê a revista novamente, vê os textos com calma, mas como o nosso tempo é escasso, então eu vou ler os textos e você preste atenção. Se você estiver usando o seu celular, estiver vendo na televisão, onde você estiver vendo agora, fique com atenção no que eu estou dizendo. Tente olhar para esses textos e fazer uma reflexão na sua vida. Este é um momento importante. Então, nas lições anteriores, a gente viu que existe um estrago muito grande. A idolatria causa um estrago muito grande. O pecado da idolatria traz um estrago muito grande para os nossos corações. Nós somos também lembrados da exclusividade que Deus deve ter na nossa vida. Então, primeira coisa, o pecado traz destruição, o pecado da idolatria. Segundo, Deus é exclusivo, Ele tem que ser exclusivo na nossa vida, tem que ter um lugar de honra. A idolatria, ela tenta usurpar, tirar a glória de Deus, e nós também vimos nas lições passadas que o homem, em essência, ele é um ser religioso, por natureza, e que ele está morto. Ele está morto. Nós, por natureza, estamos mortos para Deus e vivos para os deuses falsos. Foi isso que aconteceu na queda no Éden. E Cristo veio para reverter essa situação, para nos vivificar em Deus e nos fazer morrer para o pecado. Amém? Então, sem ação sobrenatural de Deus, da palavra, do Espírito Santo na nossa vida, não há uma nova vida. Não existe uma nova vida. Nós temos que nos atentar para esse fato. Esse é o início do nosso alerta. Essa lição aqui, ela mostra como é que esse processo, então, que eu acabei de falar em cima e que a gente estudou nas lições passadas, como é que esse processo se dá dentro do nosso coração. Nosso coração
é um panteão de ídolos ou ele é um templo do Espírito? Vamos já fazendo essa reflexão, tá bem? Todos nós, você em casa aí, faça essa reflexão o tempo todo. A lição traz isso o tempo todo para a gente. Nosso coração tem sido um panteão de ídolos ou ele tem sido um templo de Deus, do Espírito Santo? E aí, veja que, como é que esse processo então, ele se desenvolve dentro de nós? Quando quem reina, quando nós vemos a história do panteão de ídolos, o que acontece geralmente é cegueira espiritual. Essa cegueira nos impede de servir ao Deus verdadeiro, e ela nos leva a servir os deuses pagãos. Antigamente era dito assim, deuses pagãos, mas hoje nós temos outros deuses, e a gente não vai falar sobre eles agora. Mas quando a pessoa é ímpia, ela está cega, ela não consegue servir a Deus, e ela é levada pelos ídolos de hoje, né? O que é interessante, o que nós temos que pensar agora é o seguinte: se você é salvo e remido no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, esse processo que eu acabei de falar, ele ocorre de maneira diferenciada no seu coração. Se a pessoa é ímpia, se a pessoa não conhece a Jesus Cristo, não conhece o que o sangue de Jesus fez por ela, esse processo se dá de outra maneira no coração. Isso dá para a gente ver claramente na palavra de Deus, e nós vamos andar um pouquinho nisso, para poder entender. Então, para os salvos pela graça de Deus, ocorre de um jeito, para os perdidos de outro. Entretanto, veja bem, não existe nada em nós que nos torne diferente dos idólatras. Vocês entenderam essa parte? É estranho falar para o celular, mas eu sei que vocês estão aí do lado de lá. E tem aqui nosso amigo Júnior e o Jardiel aqui. Mas vocês sabem, os irmãos sabem que eu gosto muito da participação dos irmãos, né? E nesse momento a gente vai ter que mudar um pouquinho a maneira de fazer as coisas. Eu gosto muito de escutar. O Jardiel está lá em cima, ele vê o tanto que eu gosto de incentivar o debate. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que mesmo que esse processo de como ocorre no nosso coração essa questão da idolatria, ele é diferente para quem é salvo e para quem é perdido. Mas não é porque nós somos bons que esse processo se mostra diferente em nós. Não é esse o fato. Em nós não reside bem nenhum. De fato é isso que acontece. Então os corações, tanto o meu, ou o coração de um salvo em Cristo, e o coração de um ímpio que ainda não conhece Jesus Cristo, na essência nós somos iguais. Não há diferença entre nós. Mas, ou seja, não existe diferença em nós mesmos. Ou seja, eu não tenho algo que ele não tem, que me faz servir a Deus, entendeu? Não é por mim mesmo que isso acontece. Não é por mim mesmo. Então, qual é o alerta que o autor da revista quer trazer para cada um de nós nessa manhã, antes de nós passarmos a falar sobre um coração e outro coração? É que nós não podemos ser capazes sozinhos de servir a Deus unicamente. Tem que ter uma ação sobrenatural do Espírito Santo em nós, uma ação vivificadora, uma ação que nos salva. Só em Deus é capaz, só Jesus Cristo, o Espírito Santo agindo em nós, nós somos capazes de mudar o nosso coração de um panteão de ídolos para um templo de Deus. Entendem? Somos incapazes de servir a Deus por nós mesmos. Adoramos somente a Ele quando Ele mesmo opera em nós.
Amém? Então esse é um primeiro ponto que é para a gente guardar no nosso coração, que Deus é quem efetua, é quem opera em nós essa condição em que nós paramos de servir aos deuses do mundo e passamos a servir a Deus. Amém? Bem, então nós vamos agora, nosso tempo é escasso, vamos para o segundo ponto, panteão pagão. Então a gente já viu o que é um panteão, que é um salão cheio de deuses, coletivo de deuses. Cada deus tem seu lugar. Então eu quero que você imagine o coração do ímpio agora, tá? O panteão pagão é a mesma coisa de o coração do ímpio, de quem ainda não conheceu Jesus. Se você, meu irmão, conheceu Jesus e conhece Jesus e sabe o que Ele fez por você, você não pode e não é um panteão de ídolos. Seu coração não é um panteão de ídolos. Seu coração é regido, ele é orquestrado, ele é entronizado em Cristo Jesus. Então nós vamos falar do panteão. Cada Deus que as pessoas têm no coração, eles têm o seu lugar. Isso é um fato. Então eu tenho um Deus, por exemplo, bens materiais. Bens materiais é um Deus. Nós podemos considerar um Deus. Tem muitas pessoas que vivem por isso, vivem por ter bens, colocam nisso todo o seu coração. Eles têm muito medo de perder seus bens e de passar fome. Então eles criam ídolos dentro do coração deles, e isso os faz completamente escravos desse ídolo, bem material. Eu tenho também posição social. Tem gente que acha que a posição social dele é um Deus. E nós temos também consumismo. Tem pessoas que vivem para consumir. Tem sexo, tem entorpecentes. Uma porção de deuses que estão lá dentro do coração do ímpio. Entretanto, dentro do coração do ímpio existe um Deus que se senta num trono em que todos esses outros deuses ficam em volta. Eu achei muito interessante isso. É muito interessante você pensar assim. E de fato é o que acontece. No coração do ímpio, quem senta nesse trono é o ego, é o eu. Por quê? Porque qual é o interesse em alguém ter bens materiais? Se satisfazer. Qual é o interesse em alguém ser extremamente consumista? Se satisfazer. Se entorpecer usando drogas, usando bebida, achar que a cerveja, estar sentado numa mesa de bar é a coisa mais importante da vida daquela pessoa. É essa questão que eu acabei de falar, o ego. Então o ego está sentado no centro desse coração que é um panteão de ídolos. Vamos ler lá Filipenses 3,19. Eu vou ler, os irmãos prestem atenção. Se você puder abrir sua Bíblia, você abre. Se não, preste atenção, porque eu vou ler em seguida, tá ok? Agora nós vamos ler uma série de textos que vão nos trazer isso bem claramente. O destino deles é a perdição. Está falando dos ímpios. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o quê? O ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quando ele fala a glória deles está na sua infâmia, é em defamar as coisas de Deus, em tornar famosas as coisas do mundo e difamar as coisas de Deus. Vamos ler também Romanos 16:18. É um texto também muito interessante. É um texto que fala muito a essa questão do ego. Veja que o 3:19, que é o nosso texto base, já foi lá no centro da situação, né? Então, no 16:18 ele diz assim: porque esses tais não servem a Cristo. Falando de novo dos homens, dos ímpios, que não conhecem a Jesus. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, novamente. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos.
Amém? Um outro aspecto interessante é o seguinte, é que, de volta a essa questão, eles criam uma espécie de culto a si mesmos. Romanos 1, mesmo livro, Romanos 1, de 21 a 23, ele diz assim, prestem bem atenção, estejam bastante atentos ao texto, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Esse versículo 21, o que eu achei interessante é esse termo, próprios raciocínios. O mundo está cheio disso hoje, irmãos. Cada um quer ter o seu próprio raciocínio, cada um quer ter a sua própria ideia de mundo. Eles não se colocam na presença da palavra de Deus e veem que a palavra de Deus é a visão de mundo que a gente precisa. Exatamente, o que o Júnior está falando aqui é que muitas vezes as pessoas pensam que o pensamento deles é o certo. É um relativismo, né? Veja o 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Muitas são as pessoas que acham-se super sábias, desmerecem completamente o Evangelho, desmerecem completamente a palavra. Eles até merecem a Deus, falam, não, Deus existe, mas eu creio nisso. É a minha vontade, não é a vontade da palavra. Então, se inculcam por sábios, acham que sabem todas as coisas, mas eles se tornam loucos. E mudaram a glória, 23, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Trouxeram a glória de Deus, que não se enquadra na criação, para a criação. Colocaram Deus, reduziram Deus à criação dele. Isso começou lá atrás, quando as pessoas começaram a cultuar o sol, a lua, os animais, o dia, a noite, pessoas. Foram reduzidas, né? Então, como foi dito por Calvino, o ímpio, ele é uma fábrica de ídolos, porque precisa satisfazer a si mesmo. Isso é um ponto importante. A gente vai entrar já no templo do Espírito, mas o ímpio, ele é uma fábrica de ídolos, e ele cria vários ídolos na ânsia, na vontade de completar algo que eles não sabem o que é. Então o ser humano, ele tem, a gente viu agorinha, que o ser humano, a natureza dele é uma natureza religiosa. Não existe um ser humano que não tem necessidade de nada. Ele sempre tem algo que o inquieta. E quando existe essa coisa de inquietar, de estar inquieto, de não saber direito o que quer, ele acaba pegando qualquer coisa. O pecado reside aí. Reside em buscar algo para si que não é Deus, é desviar o alvo, é desviar o foco. Então, o ímpio, ele não faz, por exemplo, ele não faz do dinheiro o seu Deus com fim em si mesmo. Eu tenho o dinheiro como um Deus para mim, só porque eu quero ter dinheiro. Não é essa a questão. Ele busca satisfazer a sua alma com o dinheiro, e ele escolhe o dinheiro para poder satisfazer sua alma. Daqui a pouco não é mais o dinheiro, são as drogas. Daqui a pouco não é mais as drogas, é o sexo. Daqui a pouco não é mais o sexo, é poder social. E aí o homem fica nessa eterna busca, e o coração dele vai cada vez caminhando para um caminho mais torto, cada vez ele vai indo para um precipício maior. O que acontece de fato é isso, porque se o foco dele não está em Deus e está nas outras coisas, o caminho dessa pessoa é a perdição. O Salmo 14:1, ele diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então, na cabeça de quem é
ímpio, de quem não conhece a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles dizem no seu coração: não existe Deus, esse negócio de Deus não existe. Quanto que a gente tem ouvido falar isso hoje? Mesmo que indiretamente as pessoas têm dito isso o tempo todo. Deus não existe, esse Deus aí que você prega na Bíblia não existe. O que existe é um Deus, uma energia, uma coisa que... Não é esse a gente sabe que esse Deus que eles estão falando não é o nosso Deus. Não é o nosso Deus. Então, ele busca satisfazer o seu desejo, e aí ele acaba criando um ateísmo prático em cima disso. E o que isso significa? O amor ao pecado, o amor ao pecado se coloca acima de Deus, e eu passo a, na prática, deixar Deus de lado e a servir as outras coisas que me satisfazem, entre aspas, né? Porque na verdade não estão satisfazendo. Em resumo, a religião do ímpio é o egoísmo. A religião do ímpio é o egoísmo. Amém? Agora vamos para o tópico 3, para a gente já ir para o final. O tópico 3, então, é o inverso desse que a gente acabou de estudar. Não é? O tópico 1 falava do panteão de ídolos, e agora nós vamos falar do templo do Espírito. E eu queria que vocês parassem agora, eu parei para pensar, quando eu escrevia, preparava a lição, e a gente tem que fazer uma reflexão muito séria sobre a nossa condição na presença de Deus. Qual é a nossa condição na presença de Deus? Nós vamos ver agora o templo do Espírito. Será que nós estamos sendo um templo do Espírito? E eu queria que você, nesse momento, deixasse de pensar no outro, que a gente tem esse defeito, a gente pensa no outro, e pensasse em você, aí onde você está. Com o que a gente vai ler aqui agora, você vai fazendo essa reflexão e vai vendo, essa característica eu estou tendo? Essa característica eu estou tendo? Amém? Então vamos lá. Ocorre então um contraste. O cristão, ele é habitado pelo Espírito e ele serve somente a Deus. Esse é o objetivo. Efésios 2, 22. Nós vamos ler vários textos novamente. O texto de Efésios 2, 22 diz assim: no qual também, olha só, Paulo está falando, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de quem? Para a habitação de Deus no Espírito. Todos os dias nós somos edificados. A santificação é um processo, e esse processo ele precisa culminar em ser uma habitação de Deus. O nosso corpo, a cada dia que passa, tem que ser uma habitação mais limpa, mais bem cuidada, mais bem construída, para que Jesus se sente no trono dele. É isso que nós fazemos todos os dias. Em 1 Coríntios 3,16 diz o seguinte: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Santuário de Deus. Qual então é a nossa realidade? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer para nós. Faça essa pergunta, não se prive de fazer essa pergunta. Qual é a sua realidade? De fato, o que está acontecendo com você, meu irmão? O que está acontecendo comigo, com o Júnior, Jardiel, o pastor Oswaldo, estão aqui sentados nesses bancos aqui. O que é que está acontecendo? Nós pertencemos, a realidade é essa, a realidade do crente é essa que eu vou ler aqui de agora em diante. Nós pertencemos a Deus por meio do Espírito Santo, primeiro aspecto. Nós não pertencemos a outro, pertencemos a Deus. Percebemos aí, quando nós pertencemos a Deus, nós passamos a perceber uma nova realidade na nossa vida. Isso tem que ser, de certa forma, gritante. Não somos mais senhores da nossa própria vida. Entenda, meu irmão, você não é senhor da sua vida, você não manda em você. Não existe para o crente aquela expressão: eu sou dono do meu nariz. Não existe essa expressão. E aí,
Romanos 6, 12 e 13 fala muito sobre isso. Presta atenção só, no 12. É o que Paulo está dizendo aqui para os romanos: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não dá para ser crente, não dá para ser um filho da graça, sendo que em um ambiente eu sou uma coisa e em outro ambiente eu sou outra coisa. Não há como você defender um pensamento contrário às Escrituras em um momento, em outro momento você está adorando a Deus. Se você tem consciência, esse momento que aconteceu, esse deslize, esse problema vai ser rapidamente desfeito. Você vai ver e vai entender que aquilo que você estava fazendo é contrário à palavra de Deus. E cada dia na sua vida isso vai mudando. Então, Paulo está dizendo aqui de uma maneira o seguinte: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Ele está dizendo: vai lutando contra isso, meu irmão. Não deixa ele te dominar, não deixa o mundo te dominar, não deixa o pecado te dominar. Coisas podem acontecer, mas você não deixa isso reinar. Ele não pode reinar no seu coração. O trono do ego, ele tem que ser destruído. Ele tem que ser destruído. E um novo trono tem que ser construído no lugar. E esse trono que tem que ser construído no lugar, só Jesus pode ocupar. Só Jesus. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz o seguinte: logo, para o salvo em Cristo Jesus, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é o pensamento que Paulo está tendo a respeito dele próprio, mas ele pode ser copiado para cada um de nós, a cada momento da nossa vida. Essas palavras têm que ser ditas todos os dias. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, é uma coisa que às vezes fica no ar e fica estranho, né? A gente vai falando todas essas coisas e fala assim: nossa, então tem que ser um Superman, super crente. Não, então aí você começa a pensar: não, mas eu não sou isso, não sou isso, não vou ser isso nunca, não adianta. E aí você acaba achando que isso aqui é um lugar longe demais para eu ir. Meu irmão, a realidade de todos nós é uma luta diária, é uma luta que não é fácil para ninguém. O que o nosso coração precisa entender é que Jesus está no trono e que todos os dias você fica lutando contra ídolos e mais ídolos que ficam tentando tomar o lugar de Jesus, e você tem que lutar com isso todos os dias. A gente experimenta as mais diversas lutas todos os dias. Todos os dias a gente passa por provação, a gente passa por tentação, momentos em que parece que vai vir uma coisa assim que está querendo te levar para um caminho que você não pode, você tem que naquele momento tomar uma posição na sua vida. A história do discípulo radical, né, pastor? Que o senhor sempre fala. Um radicalismo que precisa ser colocado na prática naquele momento, porque senão ele vai tomar o lugar. É preciso entender que ninguém é capaz sozinho. O Espírito Santo é que está no controle de todas as coisas, mas Deus nos dá capacidade, quando Ele nos escolhe, quando Ele nos elege, de lutar contra essas coisas. Existem momentos difíceis, eu sei, para todo mundo. Todo mundo tem um momento em que o pecado cerca, que às vezes fraqueja, faz algo que não deveria de jeito nenhum, é impaciente,
coloca algumas coisas na frente da palavra de Deus, e aí quando vê já colocou, mas esse momento tem que ser um momento pontual. E nesse momento você precisa batalhar e sair disso e colocar: não, Jesus, o seu lugar é aqui no meu trono, no trono que eu estabeleci no meu coração para o Senhor. O Senhor deve ficar aí no centro. Se alguém tentar tirar o Senhor daí do centro, eu vou lutar contra isso. O Espírito Santo vai me ajudar, vai me capacitar. Então existe uma grande responsabilidade, que ela é, eu digo duas coisas, que ela é diária e ela é dolorosa. São duas coisas importantes. Então, a gente tem que ter então duas frases bastante claras dentro do nosso coração. Isso precisa ser dito diariamente, a cada momento da nossa vida. Nós não serviremos a outros deuses e não agradaremos aos nossos egos. Se essas duas frases forem colocadas ali na cabeceira da sua cama, dentro da sua carteira, em qualquer lugar que você possa ler o tempo todo, você tem que colocar isso no seu coração todos os dias. Eu não vou ter outros deuses além do Senhor, Deus. Nem a minha família, nem o corpo, a igreja, nada eu vou colocar na frente do Senhor. Nada. E nem eu mesmo. Fora. Tem alguém lá fora. Então, eu já falei, é nossa obrigação refletir sobre essa nossa vida. É necessário nós refletirmos sobre a vida, examinar o nosso interior. 1 Coríntios 9, estamos acabando, irmãos. 1 Coríntios 9, 27, diz o seguinte, Paulo novamente: mas esmurro o meu corpo. Veja que é uma luta diária, não é? É uma luta diária, não é uma coisa simples, não é algo que Jesus tocou meu coração, um passe de mágica aconteceu, de agora em diante eu sou tão santo, tão puro, e eu não preciso mais me preocupar, está tudo bem. Isso não é assim. Veja que Paulo, diante de tudo que ele passou, de todas as coisas que Deus deu para ele, da fé que ele tinha, ele diz: mas eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe o que ele quer dizer com esse desqualificado? Ele quer dizer o seguinte: que eu diante do Senhor Jesus, eu seja desqualificado, não seja colocado numa posição que o Senhor estabeleceu para mim, que eu seja reprovado diante do Senhor. Por isso que eu me esmurro todo dia, é por isso que eu luto contra tudo o que acontece todos os dias. A marca dos verdadeiros cristãos é uma vida cheia de frutos do Espírito. Então, onde é que está a marca de um verdadeiro cristão? É uma vida que está cheia de frutos. Lucas 6,44, fora Gálatas 22, 23, a gente não vai ler, a gente já conhece, que é o fruto do Espírito, né? Mas a marca do verdadeiro cristão é uma vida cheia do fruto do Espírito. E aí o que Jesus disse lá em Lucas 6,44? Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem de abrolhos se vidimam uvas. Não existe vida com Deus sem obediência à sua palavra. É um segundo aspecto. Segundo aspecto, em 1 Samuel 15, 22, a gente já vai concluindo. Não existe vida com Deus sem obediência à sua palavra. E aí o que diz 1 Samuel 15, 22? Porém, Samuel disse: tem porventura, observe só que coisa interessante, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros.
Eu vou tentar traduzir isso nos dias de hoje. Você vem para a igreja todo domingo, vem para a igreja no meio da semana, você canta no louvor, você tem a oportunidade de abraçar seu irmão, você faz isso, faz aquilo, tudo, você sacrifica seu tempo de estar em casa assistindo a Fórmula 1 e vem aqui para a igreja. Mas aí você não obedece a palavra fora disso. Sua vida não está embasada na palavra de Deus e você não obedece. Você tenta criar uma casca em cima disso. Se isso acontece, meu irmão, Deus não aprova. Ele está dizendo, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Ou seja, o que adianta uma prática de santidade, sendo que o seu coração não está firmado em Cristo, em que você não se reconhece como um pecador, em salvo em Jesus, você não prega a palavra, você não é longânimo, você não é paciente fora daqui. É preciso ter uma vida completa na presença de Deus, e não uma vida hipócrita na presença de Deus, porque não há como ser hipócrita na presença de Deus. E por último, a nossa natureza, quando ela é transformada, isso é importantíssimo, ela é condicionada a odiar e rejeitar o pecado, não é isso? Só que a gente tem uma visão de pecado, às vezes, muito estereotipada, né? Então a gente pensa assim, pecado como beber, fumar, prostituição, mas na verdade tem muitos outros ídolos, no caso o trabalho, a família, filhos, lazer, essas coisas todas também são pecados se colocados no lugar de Jesus. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas que Deus fez para o bem. Às vezes antigamente o próprio sol é uma coisa maravilhosa, coisa criada por Deus para poder nos dar vida física, né? Sem o sol não haveria vida física, mas ele não pode ser digno de adoração. Digno de adoração é quem o criou. Amém? Então vamos encerrar por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez e gostaria de orar com os irmãos. Juninho, você vai falar ainda? Ou posso orar? Você ora aqui, né? Pode vir. Então, irmãos, fiquem com Deus. Amém. Nós louvamos a Deus, né, por mais esta lição rica, né, apesar do nosso tempo ser um pouco mais reduzido, mas o presbítero André conseguiu extrair dessa lição, né, aquilo que Deus colocou no seu coração, falou também aos nossos corações nessa manhã. Vamos orar mais uma vez, convidar o pastor Oswaldo que venha orar e depois ele vai estar encerrando a escola. Que bênção, queridos, louvamos a Deus, irmãos. O presbítero André, o presbítero Júnior já tem feito as considerações aos dias das mães. Sabemos que todos os dias são dia das mães, né, querido? Então, mas todos os dias, dia de nós louvarmos, agradecer a Deus pela nossa família, pela mãe que Deus tem nos dado, aquelas que já partiram, estão com o Senhor, mas as que estão vivas, nós também ainda mais louvamos a Deus. Os ensinamentos, o legado que as nossas genitoras têm nos dado, nossa mãe tem nos dado, então nós louvamos a Deus por isso. Vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra tão rica. Pai celestial e bendito, te louvamos, te agradecemos por a tua palavra ter sido explanada, ensinada. Ajuda-nos a guardar a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo que está ouvindo, que ouviu, que está participando dessa devocional. Nós bendizemos, Senhor, alcance a todos com a tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Queridos, não se esqueça, às 19 horas, nosso culto de adoração ao Senhor com a nossa mensagem. Acabou bem na hora, 25 segundos. Aqui, viu lá?